Senhor, na tua presença, Pai, nessa noite abençoada, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, pelas nossas vidas, pela salvação, pelo resgate, pela habitação do Espírito, pelo sacrifício do Senhor Jesus no Calvário, pelo calcanhar ferido, Senhor, pela vida e vida abundância que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelo céu de glória que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Nós queremos te glorificar, Senhor, nessa noite. Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, não perdendo tempo, mas ganhando, porque estamos ouvindo a tua palavra, Senhor. O Senhor certa vez disse que nem só do pão, Senhor, aquilo que é material o homem viveria, mas de toda a palavra que sai da sua boca, ou seja, o nosso homem interior, o nosso espírito, nossa alma, ela precisa ser alimentada, e precisa ser alimentada com a sua palavra, que por si só é poderosa, que ela é eficaz, Senhor, que ela vai no mais íntimo do homem, Senhor, entre a junta e a medula, na divisão da alma e do espírito, compreendendo que teu Espírito Santo vem estar falando com a sua igreja nessa noite, e assim glorificando mais uma vez o santo nome do Senhor dos Exércitos, em o nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Então vamos abrir a palavra. Vocês vão participar. Abra no segundo livro de Reis. No segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Amém? Todos acharam? Agora você vai marcar 2 Reis 18, tá? Você vai colocar aí no papel, marcador de Bíblia, a fitinha, uma caneta. Se botar a caneta, toma cuidado para não rasgar a folha. Mas enfim, você vai marcar 2 Reis 18. Agora vamos lá para Números, livro de Números, quarto livro do Antigo Testamento. Capítulo 21, Números, capítulo 21, amém? Mais fácil, né, de achar? Vamos ler a partir do versículo 4. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. E tem como título as serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés
orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém, irmãos? Irmãos, hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na escola bíblica dominical, nós falamos um pouquinho sobre o povo de Israel, sobre a história do povo de Israel, que tem muitas semelhanças e poucas diferenças de nós. E o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dar uma advertência para que nós hoje, a igreja, não viéssemos a cair nos mesmos erros que o povo de Israel ele havia caído. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, no versículo 11, que tudo isto foi feito em figuras para a nossa instrução, para o nosso proveito, para a nossa compreensão. E Paulo está se reportando justamente a história do seu povo, porque Israel foi a igreja no Antigo Testamento, e hoje nós somos a igreja do Novo Testamento, e a eclésia de Cristo, a igreja de Cristo, ela é composta de todos os fiéis, desde Abel até o último dia em que Deus há de restaurar todas as coisas. E nós estamos vivendo numa época em que nós temos um ponto referencial, em que nós possamos olhar para trás e aprender, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros e evitar muitas coisas desconfortáveis na nossa vida e no nosso crescimento. Israel, ele havia tido um chamado por Deus de todas as nações, de todo o mundo, porque Deus, o desejo dele, como nós sabemos, foi sempre alcançar todo o mundo, todas as nações, porque o homem foi criado para adorar a Deus e para viver em comunhão com Ele. Então Deus pega Abraão, e a partir de Abraão, a partir da sua semente, da sua descendência, faz um pacto com ele, e faz com que Israel viesse a ser uma nação sacerdotal, onde ela viesse expressar a glória de Deus para todos os homens. Ou seja, a glória de Deus, uma vez manifestada em Israel, os povos circunvizinhos iriam enxergar, iriam ver a grandeza, a superioridade do Deus de Israel em relação aos deuses pagãos, aonde eles estavam comprometidos, estavam entregues a eles. E assim eles iriam ver que o Deus de Israel era o maior e o único e o todo-poderoso. Israel tinha esse chamado de ser a luz das nações, a luz dos gentios. Mas quando nós olhamos para a história desse povo, nós vamos ver que eles cometeram muitos erros, eles cometeram muitos pecados, ou seja, eles optaram, eles escolheram por não desempenharem bem o seu chamado, mas eles, ao invés de proclamar a glória de Deus, ao invés de eles serem constantes, eles aprenderam, eles adquiriram, assimilaram todas as práticas pagãs erradas, todo tipo de imoralidade, seja de ordem espiritual, religioso ou de ordem física. Eles pecaram contra Deus. E assim Israel pecou contra Deus. No capítulo 36 do profeta Ezequiel, o Senhor diz o seguinte, chega e fala assim: olha, vocês, referindo-se a esse povo, profanaram o meu nome diante das nações. E para quem sabe, a profanação é um pecado direto contra aquilo que é santo. E santidade, ela é a essência da natureza divina. E santidade é algo que Deus, Ele pede, Ele exige de nós, e Ele nos dá todo o suporte e toda
a condição de nós sermos. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Israel perdeu muito tempo na sua caminhada, na sua trajetória e no seu chamado. O que Deus tinha para fazer, nós conhecemos um pouco das manifestações, dos milagres, das maravilhas que Deus havia feito através dessa nação. Só, irmãos, que tudo aquilo, se você tiver a soma de todas as maravilhas, de todos os milagres, de todos os sinais, que não foram poucos, foram milagres de uma grandeza tremenda, como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, como a abertura do Rio Jordão, como Israel sendo uma nação que não tinha um poder bélico, por exemplo, que não tinha uma destreza de guerra, não tinha estratégia militar, porque havia saído de uma condição de escravo, estava no deserto, e entrou em Canaã, um país constituído de 7 nações, e eles foram e invadiram, e Deus deu vitória, e eles expulsaram, expeliram os cananeus. Nós vamos perceber que os milagres que Deus operara no Antigo Testamento foi de uma grandeza muito intensa, mas mesmo assim nós vamos perceber que foi muito pouco do que Deus Ele tinha para fazer e para realizar através do seu povo. Irmãos, nós sempre estamos caindo no mesmo questionamento: por que Deus não opera hoje como operava antes? Porque nós entramos em conflito quando nós lemos um texto que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Mas qual é o problema? O que está acontecendo? Por que às vezes a chuva serode e a temporada são retidas na vida da igreja? Hoje pela manhã nós falamos que, como nós vamos, vou repetir isso aqui, o Senhor me trouxe a memória. Quando a gente vai em culto no interior, num lugarzinho bem escondido mesmo, tem uma igrejinha lá, né, humilde, pobrinha, os irmãos ensinaram de Deus, os cachorros até entram na igreja, não tem nada. Esse interiorzão mesmo, que não tem tecnologia, não tem internet, não tem, quase que não tem televisão. Você entra no culto daquele, irmãos, a sua vontade é de você morar dentro da igreja, você nunca mais quer sair dentro daquela igreja. Tamanha é a glória de Deus, é a manifestação do poder dele, aquilo que Deus consegue aqueles nossos irmãos lá no interior. E por que isso não acontece aqui? Por que aqui acontece geralmente o contrário? Nós fazemos uma tremenda força aqui para o culto, porque hoje é terça, hoje é quinta, hoje é domingo, e se eu não for, alguém vai sentir vontade de vai perguntar por mim, isso para mim vai se tornar um incômodo, então eu vou lá somente para bater cartão. Aí eu estava falando hoje pela manhã na escola bíblica de que no interior a vida daqueles nossos irmãos é trabalho, Deus, trabalho, igreja, trabalho, igreja. E Deus, ele trabalha com proporcionalidade. Chegarmos a Deus e ele chegará a vós outros. Tudo é proporcional. Mas aqui não, aqui nós, trabalho, internet, shopping, televisão, Facebook, WhatsApp, telefone de última geração, praia, tudo. E Deus fica lá no finalzinho. Eles não, é trabalho, Deus, trabalho, Deus. A gente não, trabalho, vamos preenchendo lacunas. Deus, lá no finalzinho. É por isso. Você pode dar um glória aí, igreja? Você quer nessa noite que Deus está falando conosco? Tudo
isso eles sobreviveram como figuras. E Deus tinha a honra, porque aqueles que são chamados por Deus são honrados em tudo. Aleluia! Israel estava vivendo de aluguel no Egito. Só que herdeiros, ele não vive de aluguel, ele vive daquilo que é próprio seu. Glória a Deus! Deus tinha um povo do Egito e havia prometido a casa própria, a nação própria, o terreno próprio que era Canaã. Uma terra que manava leite e mel, próspera, abundante. Uma terra que já era povoada, mas o inimigo tinha que sair, porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude, tudo aquilo que nela há, e Ele dá para quem quer. Amém? Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não tenha medo, mesmo que se levante exército, mesmo que se levante um homem, mesmo que se levante um inimigo espiritual, ele é teu, porque aquilo que Deus, Ele te deu, Ele deu em ponto final, agindo Ele, quem impedirá? Deus havia dado Canaã para o povo entrar, estabelecer-se como nação, ter dignidade, ser uma nação estabelecida, desfrutar das bênçãos do Senhor e assim exercer as suas virtudes e o seu chamado sacerdotal espiritual, que era proclamar a glória de Deus para as nações que estavam perdidas e em pecado. Chamado. Aí o que acontece? Israel começa a tropeçar. Tropeçava aqui, levantava lá, tropeçava aqui, levantava acolá, enfim, era como muitos de nós somos, inconstantes. Nós sabemos que as coisas, elas vão acontecer sim, no tempo de Deus. Que nada pode tirar aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Porque quando se escreve aos Filipenses, Paulo fala que Deus ele supre todas as nossas necessidades em glória. As riquezas incomparáveis que estão contidas na glória de Deus, porque o próprio Deus e a própria glória é reservada para nós, é destinada para nós, não é para ninguém, é somente para o seu povo. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos um povo, uma nação sacerdotal. E Tito vai dizer que nós somos um povo especial. Paulo dizendo a Tito que nós somos um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Nação santa, povo eleito, nação adquirida, para que? 1 Pedro 2,9, anunciar, proclamar as virtudes, o dunamis, o poder daquele que nos chamou das trevas. Acabou as trevas, acabou a escravidão do pecado, acabou a escravidão de Satanás. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o brilho da glória de Deus sobre a nação, o Israel espiritual, que é a igreja de Cristo, quando ele disse que a edificaria e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Quando Jesus pega os seus discípulos e disse, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nenhum dano lhes fará dano algum. Glória a Deus. A história de Israel é resumida nisso, suas sucessivas quedas. Aí o profeta, a boca de Deus, entrava em cena. E o profeta, ele tinha basicamente três propósitos. Quando Deus levantava um profeta, primeiro, intervir, era uma intervenção divina em tempo de crise. Quando Israel estava em crise, precisando de Deus, no sufoco,
Deus, quando queria, enviava um profeta em tempo de crise, e o profeta entrava em ação e profetizava que Deus estava intervindo, que Deus estava olhando, que Deus estava atento. Segundo, quando o profeta ele se manifestava, o profeta também tinha a função de revelar propósitos futurísticos acerca do seu povo e acerca da história da humanidade. Terceiro, quando o profeta entrava em ação, era também para condenar os pecados do seu povo. E se você for pegar todos os profetas, sejam eles orais ou literários, somar, você vai perceber no Antigo Testamento que a maior parte das profecias e dos profetas eles preencheram pregando contra o pecado. Você pega Isaías, os profetas maiores, por exemplo, Isaías, Jeremias, profetizando: olha, o cativeiro para o reino de Judá, o cativeiro vai vir, os caldeus vão vir, vocês vão ser subjugados por um povo que vocês nem compreendem a língua deles. Jeremias a mesma coisa. Ezequiel já profetiza quando o povo já está no cativeiro. Oséias, Naum, Abacuque. Sempre Deus tentando consertar o seu povo. Um povo sempre tendencioso a desagradar a Deus, a fugir do seu chamado, a viver a sua vida. Irmãos, a vida que Deus tem para nos dar é muito melhor, é muito superior. É a típica história de Esaú. Troca a primogenitura por um prato de lentilha, por algo que é material, que é passageiro. Esaú iria comer aquele prato de lentilha, temporariamente ele iria satisfazer a sua fome, e depois aquilo ia se processar e se lançar fora como um processo digestivo natural. Acabou aquilo. Agora a primogenitura, a grandeza daquilo que ele tinha e desprezou. Muitas das vezes, irmãos, nós desprezamos a grandeza do chamado, daquilo que Deus tem, da nossa posição, da nossa postura. E aqui no capítulo, versículo 4, diz assim, ó: então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Jael começa a manifestar um dos piores pecados que Deus não tolera, que é o pecado da ingratidão, que se externa através da murmuração. Começa a reclamar porque eles estavam no deserto. Só que Deus tirara eles do exército, do Egito melhor, e tinha que ter um preparo. Mas o coração, dentro do coração deles, o Egito ele estava vivo, ele estava ativo. Todas as vezes em que eles passavam por uma dificuldade, e essa dificuldade no deserto, elas iriam ser preenchidas por Deus, Deus iria entrar com providência. Eles abriam suas bocas contra Moisés e lembravam de quem? Senhor, lá, Moisés, lá no Egito, nós comíamos cebolas. Lá no Egito, pelo menos lá no Egito, olha, eles tinham saído do Egito, mas o Egito estava no coração deles. Lá no Egito, tinha pelo menos sepultura para a gente, tinha que ir nesse deserto. Moisés, lá no Egito, nós estávamos junto às panelas de carne. Tudo era lá no Egito. Nós, irmãos, perdemos, às vezes, nós não conseguimos visualizar a glória de Deus e ser participante dela, porque nós estamos aqui, na igreja, nós somos igreja, mas muitas das vezes existem pontos do Egito que estão dentro do nosso coração, dentro do nosso interior.
preparo. O Egito tinha que ser arrancado do coração deles no deserto, para que assim eles pudessem se apoderar e tomar posse da herança. Era trabalhar, tinha que acontecer desta forma, era inevitável. Deus, ele desenhou, ele traçou um projeto muito perfeito, muito certinho. A sua vida está nas mãos de Deus. Ele já escreveu uma história. Mas às vezes nós insistimos em sair dessas linhas que o Todo-Poderoso tem delineado para nós. Nós é que saímos, aí as coisas começam a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. No deserto, Deus manifestou os milagres, que não foram poucos. Nós estamos no capítulo 21 de Números. Aí mesmo na sua página, você vai voltar para o capítulo, por exemplo, 20, a partir do 7. Deus havia providenciado água potável no deserto. Isso é uma referência. Chega um pouquinho mais adiante, a fome apertou naturalmente, e o povo murmura. O Deus que providenciou água, ele iria providenciar comida e alimento. E providenciou. Mas mesmo assim, irmãos, não saciou a fome da alma e do espírito. Vamos continuar no texto, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito? E tem o seguinte, foram eles que clamaram ao Senhor lá no Egito. Os exatores começaram a bater, chicotear os seus lombos, aumentar a escravidão. Faraó começou a oprimir, eles clamaram ao Senhor. Aí Deus foi lá e tirou. Agora eles estão reclamando porque Deus tirou eles. E a condição que eles se encontravam: para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há. E é mentira, que Deus já havia fornecido pão e água, e até carne. A nossa água tem fastinho desse pão tão vil. Vil é uma coisa desprezível. A palavra vil com L, não é vil do verbo ver. A palavra vil, ela frequentemente na Bíblia Sagrada, ela é direcionada, ela se refere àquilo que é maligno, aquilo que é ruim, a vil cobiça, a vil concupiscência. Quando se refere a demônios, a vil. Olha o que o povo de Israel comparou as bênçãos de Deus. Há uma coisa vil, há uma coisa ruim, há uma coisa desprezível. É a essência da murmuração. Porque quando eu murmuro por aquilo que está acontecendo sobre a minha vida, é a mesma coisa de eu dizer: Senhor, eu não estou satisfeito com o teu operar, com o seu agir, de como o Senhor está conduzindo as coisas, e eu não aceito isso. E essa frase é terrível, né? Depois que criaram essa maldita frase, eu não aceito, né? É maldita mesmo. Porque aí eu vou citar o Salmo 8: quem é o homem mortal para que Deus o Todo-Poderoso se lembre dele? Essa frase, eu não aceito, ela poderia ser canalizada para aquilo que é espiritual, mas você não vê crente nenhum falando isso. Eu não aceito pecado, eu não aceito vícios, eu não aceito ser um crente fraco, eu não aceito as investidas do inimigo, porque eu não aceito não andar em santidade. Você não vê crente nenhum falando isso, mas só aquilo que agrada, o bendito raio do bolso, aquilo que é material, aquilo que é perecível,
aquilo que é temporal. Aí sim as prioridades se exalam. Mas para a libertação espiritual, para uma nova vida em Cristo, ninguém utiliza essa frase, deveria utilizar. Quando eu digo que ela é maligna, nesse sentido. É só para encher o bucho, estar satisfeito com conta bancária. Ou seja, a minha vida, ela é suprida, a minha vida, ela é completa somente se eu tiver, da parte de Deus, aquilo que é material. Não é pecado nós pedimos o material, mas é pecado e grave nós sermos materialistas. É diferente. Colossenses 3, versículo 1 e versículo 2. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas da onde? Da terra, os recursos financeiros. Buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado. Pensai naquilo que é do alto e não naquilo que é da terra. Do contrário, nós teríamos que reescrever todas as Escrituras. Se tivermos essa mediocridade como fundamento da nossa fé, de que o homem só é satisfeito, preenchido quando o material, quando o plano de saúde, quando a conta bancária, quando o carro novo, a casa própria chega. Isso não é prioridade. O próprio Deus já disse: buscai primeiramente o meu reino, e todas essas coisas, pronto, já está garantido. Aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que criou a terra com todos os seus recursos, ele é poderoso para nos sustentar. Aqui está a prova: sustentou quase 3 milhões de pessoas no deserto sem precisar de nada. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos, nós não baseamos a nossa fé em teologias falidas, antibíblicas. Nós precisamos de Cristo. Nós dependemos de Cristo. Ele é suficiente. E temos que viver uma vida que agrade a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor mandou entre o povo, versículo 6, serpentes ardentes, víboras. A víbora é uma espécie de cobra que é venenosa. Por exemplo, a jiboia, que é tão conhecida nossa, a anaconda, que é a sucuri brasileira, amazônica, ela não é uma víbora, porque ela não tem veneno, mas ela é perigosa, ela mata por esmagamento. Às vezes, irmãos, o diabo não nos envenena para a gente morrer cedo. Mas ele está nos abraçando, a gente não está sentindo. Aleluia. E começou a morrer o povo. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. É sempre assim, né? A gente pode optar por escolher o que é certo. Andar na presença de Deus, se deleitar na lei de Deus. Mas vou lá nos meus pulinhos. Aí o nosso acontece. Aí te clama o Senhor. O povo foi até Moisés: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, intercedeu. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez, obediente, né? Uma serpente de metal, que era de cobre, e pô-la sobre uma haste, e ela que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Moisés foi lá, derreteu o metal, fez a forma da serpente, colocou numa haste, tudo como Deus havia mandado. E o israelita, sendo picado lá pelo seu pecado, antes dele morrer, porque o mundo já tinha morrido, ele ia lá, olhava para a serpente,
a cura era instantânea. Amém. Só que chegou um ponto que todas as pessoas, os que continuaram vivos e tiveram condições de chegar até a serpente de metal, olharam para a serpente. Ninguém vai ficar morrendo, sentindo dor, né? Com veneno na corrente sanguínea, ela sofrendo. Ninguém é bobo. Todo mundo foi lá e pum, fez o que tinha que fazer. O povo estava no deserto, ele não parava, ele estava sempre caminhando, estava sempre em movimento. Aconteceu um problema muito grande aqui. Essa serpente foi uma provisão temporária de Deus foi a manifestação da graça dele, da benignidade dele. Ele castigou, o povo deveria entender para obedecer, e assim veio com a graça e ele providenciou isso. Então, quando todos foram curados, aquela serpente, então, ela já não mais havia necessidade dela estar com o povo. Por quê? Porque foi algo ali para um propósito, foi uma necessidade temporária. A serpente que Moisés construiu para a cura foi justamente nesse período, né? E nesse local aqui. Foi uma coisa limitada ao local. Só, irmãos, que nós percebemos que Israel, assim que acabou todo esse cenário aqui, que as pessoas foram curadas, e o povo se levantou, seu acampamento teve que caminhar, eles pegaram aquela serpente e vamos levar a serpente conosco. Vamos transportar a serpente conosco. Israel ficou com a serpente de metal, no deserto, levando. Por quê? Porque eles queriam uma garantia de que se eles ficassem doentes, eles teriam um meio de cura. Aquela serpente, ela deveria ter ficado lá aonde Moisés mandou que os homens colocassem sua haste. O povo deveria ter ido embora e deixado aquela serpente de metal, que era um sinal, que era um símbolo apenas de redenção. Jesus falou isso lá em João, no Evangelho, no capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado também. Jesus foi erguido também numa haste, numa cruz, no Calvário. E assim como os israelitas olhavam para aquela serpente, eles ficariam curados, e ali envolvia o quesito obediência, porque se não olhasse ia morrer, se olhasse ficaria curado. Assim as pessoas que vissem, percebessem a Cristo, olhando para Jesus em Hebreus 12, que é o autor e consumador da nossa fé, também ficaria curado da maior enfermidade, da enfermidade máter que assola a humanidade, que é o pecado. Foi um sinal, foi um símbolo. Deus trabalhava no Antigo Testamento muito com símbolos, que diz Hebreus capítulo 10, versículo 1, eram sombras apenas, era algo temporário, era algo passageiro, era algo que deveria ter ficado lá. Sombras de bens futuros, porque o Messias ainda não havia se manifestado. O bem futuro, o bem maior, o está consumado, a graça divina, o poder do Espírito Santo era futuro. Tudo aquilo era sombra, que apontava, direcionava, ensinava, preparava o povo para o bem permanente. Aleluia. O tema dessa mensagem é, embora eu já estou falando ela quase no final, o símbolo que é temporário e aquilo que é permanente. Hoje, a igreja, semelhante ao povo de Israel, desenvolve a mesma motivação que os israelitas erradamente desenvolveram, de ficar preso
ao símbolo ou ao sinal, aos sinais de Deus. Os sinais são acessórios. Os símbolos, elas tinham uma finalidade, um propósito, dentro de um tempo para se cumprir. Acabou, fechou. Agora é o novo de Deus. Agora é o definitivo. O povo, a igreja do Antigo Testamento, Israel, esperava o Messias, esperava a manifestação da glória dele. Os fiéis do Antigo Testamento esperavam. Nós estamos no tempo em que nós já somos parte do cumprimento daquilo que está consumado, daquilo que é definitivo, daquilo que não tem mudança nem sombra de variação, daquilo que é certo, daquilo que se estabeleceu como regra, como vida, como fé, como prática, daquilo que tem vida. Jesus falou: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Quem come do pão da vida viverá para sempre. Nós estamos aqui. Aí Deus também se revela. Ele manifesta a sua glória. Ele manifesta os sinais, curas, libertação, revestimento com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dom de língua, dom de profecias, curas, milagres, bênção material, porta de emprego aberta, cura para a saúde. Deus faz tudo isso. Amém. Deus faz tudo isso. Louvado seja Deus. E se Ele faz, é porque Ele quer. E se Ele faz, é porque existe um fundamento. E qual é o fundamento? A necessidade. Nós temos que tomar cuidado quando nós vamos falar sobre um assunto desse. Se é Deus que propõe, embora muitos aí não queiram, descarta os sinais de Deus, as maravilhas, os dons espirituais, que Paulo delineia muito bem detalhadamente, joga no lixo, como se aquilo ali fosse uma coisa desprezível. Amém. Problema de quem despreza. Mas aqui nós somos uma igreja bíblica, aqui nós cremos na integralidade das escrituras sagradas, e nós procuramos viver e provar a Bíblia na sua inteireza. Amém, igreja? Aí Deus faz tudo isso. Deus se utiliza dos recursos, dos acessórios, dos símbolos e dos sinais, que são as manifestações do poder do Espírito Santo sobre a igreja, para glorificar a Cristo, para ganhar o novo crente, para que aqueles que estão pereceram, indo para o inferno, venham se converter para ir para o céu. Deus faz tudo isso. Aí o que a gente faz com isso? A gente desce o mesmo nível que os israelitas desceram. A gente começa a ficar preso a isso. É a nossa serpente de metal, que a gente abraça e a gente leva ela para onde a gente quer. Eu vou para o culto porque lá tem, Deus usa profundamente. A gente não fala não, a gente pensa. A motivaçãozinha lá dentro, diga, você está girando lá, é direcionada a isso. Eu vou para a igreja porque lá tem um cara lá, uma irmã do poder, tem uma irmã canela de fogo, né? E tem um irmão tocha, tem que soltar fogo até aquela vez. Ô glória! Eu vou para a igreja porque ela tem um ministério de louvor, assim igual a Maracás, né? Com poder, com missão. E eu gosto de cantar, e vou lá, derrei as mãos e dai glória a Deus. Então é legal isso, eu gosto disso. Eu vou para a igreja porque lá tem alguém que Deus revela até o CPF, a identidade, revela o nome de todos os familiares. Eu vou para o culto porque lá tem um irmão que só bota a mão, pum! Pode ser câncer, pode ser ebola, pode ser HIV, pronto, o cara tem opção. Botou a mão, está curado. É a nossa serpente mental. Fica ligado aí. Aleluia. Se não acontecer nada disso, eu tenho motivos, razões para não vir para o culto. Eu não tenho fundamento, eu não tenho motivação para desenvolver a minha vida espiritual. Eu começo a ficar ausente da minha
Eu sou pentecostal, enche o peito. Parece até, né, o pombo, aquele peito assim, se orgulha. E às vezes esse pentecostal com peito de pombo, estufado, é um crente que está ali com a serpente de metal. Meu Deus! Aleluia! Ou seja, eu tenho que ter uma garantia de se acontecer qualquer coisinha comigo aqui no deserto, eu já estou calçado, eu já estou com a minha provisão, eu já estou com a minha cura, eu já estou com a minha serpente de bronze. Se acontecer qualquer problema é fácil, eu olho para ela e pronto, eu recebo a cura. Que legal! Deus não é mais suficiente para prover algo além daquilo que Ele mandou criar como símbolo, não. Deus não é suficiente, não. Eu tenho que me agarrar à minha serpente de metal, a esse símbolo. Não, mas foi Deus que mandou. Se Deus mandou, fundamento errôneo, deturpação. Os romanistas pegam essa referência para justificar a adoração de imagens. Qual é o fundamento bibliológico disso? Não existe. Símbolos, algo passageiro, que tinha que ter ficado lá. A minha vida espiritual está estabelecida sobre a minha serpente. Eu tenho que ver alguma coisa. Sentir a Cristo é tão interessante. Sentir o fluir do Espírito Santo, me sentir uma nova criatura, ser liberto de pecados, de vícios, de pecados domésticos, das raposinhas. Não! O culto, ele só é interessante, eu só tenho atrativo, eu só tenho motivação de ir para a igreja quando acontecem os sinais. Se não acontecer os sinais, aquele que está na frente não busca poder, ele não está consagrando a sua vida. Aquela igreja é fria. Infelizmente, a minha igreja, irmãos, às vezes Deus cessa. Ele é soberano. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Se ele ficar, se ele quiser, se assim ele o quiser, o soberano, se ele quiser ficar 5 anos sem manifestação nenhuma, somente com o culto, com a palavra, ele assim vai fazer. E sabe qual vai ser o resultado disso? Aqueles que estão apegados à serpente vão sair. Eles não vão aguentar somente a palavra da vida, as palavras de vida. Eles não vão se conter em saciar a fome e a sede da alma e do espírito. Jesus falou isso para Satanás na tentação no deserto, Mateus capítulo 4. Nem só do pão viverá o homem. Porque o homem que pensa assim, essa teologia materialista, que enfatiza o material, ela desce ao nível dos animais irracionais. Porque nós temos dentro de nós, dado pelo Eterno, um espírito e uma alma. O corpo precisa sim de provisão. Jesus falou: nem só do pão, nem só do físico o homem viverá, mas de toda, olha a alma, o espírito que não ensina aí o homem interior, mas de toda a palavra que sair da boca do nosso Eterno Cristo. A igreja vai esvaziar, hein? Se Jesus fizer isso, vai esvaziar, hein? Nós temos nessa noite que nos libertar da serpente de cobre e de metal, igreja. Aonde você marcou lá em 2 Reis 18? Abre lá. Maravilha. 2 Reis 18, você já marcou aí? Por isso que eu pedi no início para você marcar. Deixa eu dar uma prévia aqui antes de lermos o texto. O auge da espiritualidade de Israel foi no reinado de Davi
e de mais 3 reis: Ezequias, Josafá e Josias. Isso no Reino do Sul. O Reino do Norte nenhum prestava. Nenhum rei, depois da divisão do Reino de Israel, do Norte, seguiu os caminhos, os passos de Davi. Não foram adoradores. O Reino do Norte foi para o espaço há muito tempo. O Reino do Sul, os que andaram com integridade, inteireza de coração, que foram como Davi, que foi um adorador, mesmo tendo falhas na sua vida, foram justamente esses 3: Ezequias, Josafá e Josias. Quando você lê o livro de Reis, o livro de Crônicas, você vai ver isso. Aqui está Ezequias. Vamos lá, capítulo 18. Diz assim: sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, guarde esse nome, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. 3. E fez, olha a referência, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi, que era uma referência de rei, de adorador, de obediência, seu pai, ele andou nos passos de Davi. 4. E este, ou seja, Ezequias, o rei Ezequias de Judá, tirou os altos, que era uma forma de adoração, quebrou as estátuas, as imagens, as esculturas, e deitou abaixo os postes. Aqueles postes também eram forma de adoração a deuses pagãos. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Os filhos de Israel, que lhe chamavam Neustan, pedaço de cobre. Da geração do deserto para a geração da introdução para Canaã, o povo levou uma serpente. O povo é introduzido em Canaã, a serpente fica ali. Depois veio o período dos juízes, a serpente está ali. Depois veio o período do profeta Samuel, que intermediou os juízes com a monarquia de Israel, a serpente estava ali. Depois veio a monarquia de Israel, começando por primeiro rei de Israel, Saul, obrigado. Primeiro rei de Israel, Saul, a serpente estava ali. Segundo rei de Israel, Davi, a serpente estava ali. Terceiro rei de Israel, Salomão, a serpente estava ali. 3. De Salomão até Ezequias, rei de Judá, foram 13 reis. Durante todo esse período, ninguém destruiu essa maldita estátua da serpente de bronze. Até que esse homem de Deus percebeu o apego ao símbolo, ao sinal, e foi lá e destruiu, despedaçou, porque diz o texto da seguinte forma: porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, adoravam, tinha por garantia aquela serpente. Se nós quisermos ser libertos, quisermos dar um salto na nossa vida espiritual, nós temos que quebrar a serpente que nós estamos deixando. O tempo está se passando e nós continuamos com essa garantiazinha que nós nos apegamos. Coloque seus pés nessa noite.